Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pasto da casa, para o muro da cidade, para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam pendidos e suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e do tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Virando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E então não souberam os magistrados aonde eu estava, nem do que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado alguma coisa. Então lhes disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos,
e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus, é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração. Queremos conhecer mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. Tudo o que a Bíblia registra tem um propósito profético. Diga isso comigo. Tudo o que a Bíblia registra tem um propósito profético. Deus quer falar com você através da palavra, de toda ela. Por isso você precisa estar sensível ao que Deus quer mostrar a você. Hoje, Deus nos marca com princípios importantes. Aprendemos semana passada alguns princípios sobre o propósito de Deus para Jerusalém, que havia sido tomada pelos seus inimigos. Os babilônicos entraram em Jerusalém e destruíram por completo Jerusalém. E a Bíblia nos mostra o porquê que isso aconteceu. Porque o povo de Deus deixou de servi-lo com o seu coração. O seu povo o abandonou, o deixou, o esqueceu. E por conta disso, se entregaram às paixões infames, para tudo aquilo que desperta a ira de Deus. Aquele povo vivia uma vida de pecado e não mais serviam ao Senhor. Por conta disso, então, eles chamaram sobre eles esse tipo de sentença, este tipo de condenação, este tipo de opróbrio. Deus amava o seu povo, mas o seu povo fez escolhas erradas. Deus ama você, cuidado com as escolhas erradas. Deus amava o seu povo, mas o seu povo tomou decisões erradas. Cuidado com as decisões erradas da sua vida. Nós somos advertidos aqui a buscar a Deus, andar na sua presença em temor, para que a sua bênção, a sua paz, a sua alegria, a sua proteção, a sua prosperidade e a sua bênção repouse sobre a nossa vida. Nós aprendemos na semana passada a respeito do porquê Deus chamou Neemias e qual era o seu propósito para a vida dele. Ele estava servindo no palácio como copeiro do rei, quando o seu irmão lhe trouxe a notícia de como estava Jerusalém. E juntamente com outras pessoas que também narraram tudo o que eles tinham visto e ouvido, aquilo pesou no coração de Neemias. E nós entendemos que há um mover profético da parte de Deus, quando nós permitimos que nasça no nosso coração algo que nos incomoda. Neemias, ele foi tocado pelo que ouviu, pela narrativa, pelo relato, pelas informações. E Deus encontrou dentro do palácio um coração sensível. Deus está à procura de pessoas com um coração sensível. Muitas vezes você é sensível a tantas coisas da terra, mas você não é sensível às coisas do céu. Neemias estava em sintonia com Deus. E ele
foi afligido no seu coração, no seu espírito, por aquilo que ele ouviu, de modo que ele não dormia mais, de modo que ele chorava, quebrantado diante de Deus, dias e noites, e ele buscava ao Senhor com o propósito de fazer algo que precisava ser feito. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Neemias, ele foi desafiado a fazer algo que ninguém queria fazer. Houveram 3 tentativas. Uma através de Zorobabel, a segunda através de Esdras, contemporâneo de Neemias, e a terceira através de Neemias. Acontece que o propósito de Deus se cumpriu no copeiro. Ele não era engenheiro, arquiteto, mestre de obras, ele não tinha conhecimento nestas áreas todas, mas ele tinha um coração disposto a servir a Deus. E quando você tem um coração disposto, Deus vai te capacitar, habilitar, adestrar, para você faça aquilo que os outros não estão dispostos a fazer, ou aquilo que não conseguiram fazer. Deus está à procura de pessoas com este coração disposto, e que o Senhor te encontre hoje, disposto a ser mais do que um frequentador dentro da igreja, que você seja um membro atuante do corpo de Cristo, não apenas um membro de carteirinha, não alguém de formalidade, mas que você seja uma pessoa atuante, dinâmica, disposta, porque neste tempo profético o Espírito Santo vai tomar quem tem este coração, para que ele seja tocha ardente neste tempo profético de trevas. Deus precisa de você para ministrar vida. Deus precisa de você para pregar a esperança. Deus precisa de você como baluarte de fé. E em nome de Jesus, nós precisamos tirar os olhos daquilo que o diabo quer nos mostrar, problemas tão pequenos, coisas do nosso dia a dia, que por conta disso, nós deixamos de olhar para a real necessidade do mundo, que é de conhecer Jesus e recebê-lo como único Senhor e suficiente Salvador. Você deve pregar todos os dias. Você deve levar esta mensagem para todos aqueles que você ama, que você conhece, que você tem contato. Porque você não sabe quando Jesus virá e nem quando esta pessoa fechará os seus olhos. Mas nós temos uma incumbência santa, de acordo com Ezequiel 3, de levar a palavra de Deus a estas pessoas que precisam ser alcançadas pela graça e favor do Senhor. Neemias, então, era o simples copeiro do rei, mas o Senhor encontrou ali um improvável, que seria poderosamente usado, com uma liderança sem igual. E Deus pode fazer isso, te encontrar como um improvável e derramar sobre você uma unção tremenda. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele entendeu o porquê que Deus o estava despertando e qual era o seu propósito. Um outro ponto: o que você quer é pequeno demais perto daquilo que Deus já tem preparado para a tua vida. Deus te chamou como chamou Neemias. Ele tinha a profissão dele, era copeiro do rei. Um trabalho que não era para qualquer um. Ele experimentava da bebida e da comida para ver se não estava envenenada. Ele comia antes do rei. Caso
estivesse envenenada, ele morreria e salvaria a vida do rei. E quando ele se propôs a servir o rei, ele estava servindo ao povo, porque ele estava preservando a vida do rei. Escute, Deus, ele te chama para coisas muito maiores, melhores e superiores. Mas o diabo, ele vai mostrar coisas muito pequenas, tacanhas, medíocres para você ficar preso, para roubar tua noite de sono, tirar tua paz. O diabo faz de tudo para trazer confusão, perturbação, medo, insegurança. Mas eu quero te falar que quando você compreende que Deus tem algo preparado para você, que é muito maior do que aquilo que você idealizou para a tua vida, você vai se entregar e permitir que o Espírito Santo te leve pelo novo e vivo caminho em nome de Jesus. Permita que Deus te revele o seu propósito. Imagina que Neemias estava lá servindo ao rei, muito feliz, ganhando razoavelmente bem, gozava de uma certa benevolência por parte da corte. Só que ele era uma pessoa convertida. E Deus precisa te encontrar convertido. Porque a obra que Deus tem para fazer, Ele não vai poder fazer através de pessoas tortas, descompromissadas, desobedientes. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer através de pessoas convertidas. Então, conversão não foi aquele ato onde um dia eu levantei minha mão, entreguei minha vida para o Senhor e o recebi como meu único Salvador. Todos os dias da nossa vida nós precisamos nos converter. Todos os dias da nossa vida nós precisamos buscar a Deus e depender da sua graça, para que deixemos de pecar, para que mudemos de vida e para que possamos tocar o seu coração. Porque Deus quer comunicar, principalmente neste tempo profético, algo de muito especial para o mundo. Algo está para acontecer. Outro dia eu estava conversando com o Isaac e ele me falava isso: pastor, a gente que ora tem uma percepção diferente daqueles que não oram. E isso tem sido repetido no globo, no planeta. É um tempo de mudança e transformação. O império das trevas pode prevalecer. E nós precisamos mais do que nunca estar firmes em Deus, tementes, fiéis. Precisamos orar mais, jejuar mais, buscar a Deus na palavra, para que neste tempo tenebroso a igreja possa resistir toda afronta, ameaça, ataque. Acabei de ver na internet que o Face pode proibir publicações de partidos políticos. Sabe o que vai acontecer, amados? Num futuro bem breve, o Face não vai permitir mais transmissão das igrejas. É um canal que tem nos abençoado, mas faz parte do projeto do anticristo conservar o povo na ignorância. Porque na medida que a pessoa ouve a palavra, ela é liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje já estão buscando canais alternativos. Alguns estão migrando para canais alternativos. Hoje a mídia, ela tem mais audiência do que os canais convencionais de comunicação, rádio, televisão. Nós temos visto
revistas encerrando as suas atividades. Em Bragança Paulista, nós tivemos o Bragança Jornal Diário, que encerrou o seu trabalho depois de quase 100 anos. Isso mostra a mudança, a tecnologia, a modernidade. Essa globalização é de dar medo, amados. Por isso, a igreja tem que despertar. Porque nós muitas vezes estamos só frequentando uma igreja, sem ser igreja. Tudo está muito tranquilo, mamão com açúcar, temos liberdade religiosa no Brasil, não sabemos até quando. Mas espera aí, pastor, a Constituição, no seu artigo 5º, nos garante, amados, nós temos visto os nossos políticos rasgar descaradamente a Constituição brasileira, o que é ofensivo à democracia. Mas nós sabemos que o anticristo, ele prepara o cenário para reinar. Então a igreja, ela não pode brincar de ser igreja. Você não pode brincar de ser crente. Você tem que se posicionar em Deus e buscar dele sabedoria, discernimento, para poder vencer. E o diabo faz o quê? Ele mostra coisas assim ínfimas, sem importância, mínimas, para nos distrair. Então ouça um conselho: quando acontecer qualquer coisa na tua vida pessoal, seja na vida emocional, sentimental, afetiva, seja na sua vida profissional, você vai se levantar e orar. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito que está por detrás desta situação, desta adversidade, desta circunstância, e proclamo a vitória de Cristo, porque eu sou mais que vencedor. O Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me livra de toda malignidade. E você não pode, em tempo algum, deixar de pregar a palavra. Eu me lembro de um tempo onde o BBB ainda estava em alta. O Isaac, ele fazia cópias e cópias e cópias de mensagens, de documentários, e distribuía. Eu mesmo, sendo pastor, ganhei muita coisa dele, que me pôde orientar naquele tempo. Deus usa, amados. O irmão Maurício, da irmã Nice, trabalhava na Casa Verde. Ele pegava e escrevia à mão versículos bíblicos e entregava para as pessoas no trabalho todos os dias. Entregava versículos diferentes, com mensagens para aquelas pessoas que eram alcançadas de alguma forma pela palavra de Deus. A igreja do nosso tempo perde tempo com picuinha, com diz-que-me-diz-que, leva em trás, fofoca. Um quer ser melhor do que o outro, vive essa competitividade, essa disputa. Nós precisamos romper, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, porque Deus tem algo para fazer neste tempo, e Ele depende de nós. Ele quer nos usar. Nós nascemos neste tempo profético com um propósito. Não é de entrar na igreja, assistir culto e ir embora. Qual o efeito do que você ouve? Comece a orar pelas pessoas, prega Jesus, leve-as a receber o Senhor como seu Salvador. Ministra, prega, ensina tudo aquilo que você tem recebido deste altar, que tem curado a sua vida,
libera para curar a vida de outras pessoas, libera para curar as finanças de outras pessoas, libera para curar o corpo de outras pessoas, libera para reconciliar, libera para abençoar em nome de Jesus. Então esta palavra tem que nos orientar e nos despertar para vivermos o que Deus tem para este tempo profético. Por quê? Porque a Bíblia nos traz uma mensagem contemporânea, contextualizada, atual. Aconteceu lá atrás. Mas, amados, quando nós abrimos o livro, o Espírito do Senhor se move e Ele começa a ministrar aos nossos corações e traz um despertamento, do mesmo jeito que Ele fez no coração de Neemias. Vamos ser Neemias neste tempo profético. Vamos permitir que o Senhor nos use, que o Senhor nos levante. Vamos aceitar este desafio. Vamos construir algo poderoso que vai permanecer por toda a eternidade em nome de Jesus. Aprendemos semana passada sobre alguns princípios. E estes princípios nos promovem diante do céu. Precisamos ser fiéis a Deus e leais às autoridades que Deus colocou sobre nós. Porque onde você não tem esta compreensão, você não vai viver a hierarquia, a ordem de Deus. Foi Deus quem estabeleceu a hierarquia. Porque onde não tem hierarquia, tem anarquia. Precisamos compreender como é importante você saber quem está no comando, quem dá ordem para a marcha. Você não pode estar numa igreja onde você não se submete. Tanto faz estar aqui como em outro lugar. Você precisa compreender o que Jesus disse. Precisamos estar ligados à videira verdadeira. Se você vem sem compromisso, sem propósito, sem aliança, você não vai se firmar como filho e filha de Deus. Você precisa ser cuidado, amado, treinado, acompanhado, discipulado. Deus está te preparando, como um dia eu fui preparado. Amados, eu não sabia encontrar nenhum livro na Bíblia. Eu ficava perdido como você, rendido. Eu não sabia orar. Não parece, mas eu sou tímido. E quem me conhece sabe quando eu estou numa célula. Mas a gente tem que vencer isso. A Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Isso fala não daquela vergonha que nós temos em determinados momentos, mas fala da timidez que nos impede de fazer a obra. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai falar com você em sonhos. Deus vai se revelar a você. Deus vai te dar despertamento. Deus vai te sacudir e te prepara. Porque quando Ele chama, Ele unge. Deus está à procura não dos habilidosos, Ele está à procura dos fiéis e dos leais. Seja uma pessoa que ouve mais, seja uma pessoa que se sujeita, que obedece a palavra. Nós aprendemos que devemos ser fiéis no Senhor. Nenhum líder em sã consciência vai mandar você fazer algo que não está fundamentado na palavra. Isso é insanidade, isso é loucura. Como Deus te capacita para fazer a sua vontade. Não se preocupa com isso. Tudo que você tem que fazer é orar.
jejuar, ler a sua palavra. E você vai ver que os céus vão baixar sobre a sua vida. A Bíblia registra o tempo. Diga comigo, o tempo. Fala do seu governo terreno e como Deus pode usar Neemias numa posição estratégica para o seu propósito. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Vamos entender aqui a primeira parte. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º dia do rei Artaxerxes. Preste atenção. O diabo, ele observa datas. O diabo observa o calendário. O diabo observa o tempo. O diabo observa as estações. Por isso Jesus diz, com respeito ao tempo do fim, observe os sinais. Muitos estão aí. Você só não vê se não quiser. Estamos falando da globalização do mundo, onde eles vão tentar implantar um só governo, uma só moeda, uma só religião. Vão ser combativos contra os judeus e os cristãos. Se levantará um homem que trará paz no mundo e prosperidade ao povo. Ele será adorado como Deus. Hoje a nossa sociedade não começou agora, começou lá atrás. Ela tem vivido uma desconstrução da família tradicional. Hoje os governos estão se insurgindo e tentando entrar nas famílias para desvirtuar princípios e valores, para corromper os filhos, para que eles vivam o que é modismo na sociedade. Hoje se prega uma série de coisas que vai contra a palavra. Ideologia de gênero, por exemplo. Imagina que o presidente que foi eleito lá nos Estados Unidos assina um documento onde as crianças devem ter liberdade para aprenderem, usando, se quiser, o banheiro do sexo oposto. Homem pode usar o banheiro das mulheres, as mulheres podem usar o banheiro dos homens. Meninos e meninas, começa desde muito cedo. A erotização começou muito cedo no Brasil, amados. Até pouco tempo atrás, era normal certas bandas com shortinhos, certos grupos, certos conjuntos, rebolando na TV. Programas dominicais, onde as mulheres estavam seminuas. Tudo isso vai desconstruindo valores, vai despertando a carne, vai minando a fé em Deus. O Brasil já foi conhecido fortemente lá atrás como um país onde se fazia turismo sexual. Até hoje, algumas agências divulgam fotos de mulheres seminuas para trazer os gringos para cá, onde eles abusam das nossas crianças, de adolescentes e jovens, e o governo muitas vezes se calou. Amados, o
Brasil é um lugar abençoado. O Brasil tem se levantado. Boa parte desta nação tem se convertido. E a Bíblia diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não podemos ser daquele tipo de crentes, meia pataca, em cima do muro, café com leite. Você precisa ter de maneira bem clara os princípios e valores, e defender os seus princípios e valores, porque hoje, quando se fala do politicamente correto, nós vemos uma deturpação da palavra de Deus. Tem muita igreja que já quebrou a resistência. Tem igrejas onde muita coisa já pode, está liberado. E nós precisamos ir para a palavra. Nós precisamos saber o que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus defende. Então nós podemos estar aqui como frequentadores de igreja, pessoas sem compromisso, mas precisamos estar aqui marcados por esta palavra, em nome de Jesus. Então aqui Deus assinala, a Bíblia registra, fala do tempo, e diz: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, algo está acontecendo no nosso tempo, algo está sendo liberado, tremendo, da parte de Deus para combater o inferno. O Senhor vai vencer, mas o inimigo vai se levantar. Ele vai bramar. A Bíblia diz que até mesmo os escolhidos serão enganados. Por quê? Não oram, não jejuam, não têm discernimento, não buscam a revelação da palavra. E diz que na hora que ele foi oferecer o vinho ao rei, o rei disse: você está com semblante triste, e você não está doente. O que aconteceu? Ele tinha intimidade com Deus, não tinha intimidade com o rei. Quem serviu o rei não podia conversar com ele abertamente, não tinha essa liberdade, só podia falar se o rei lhe permitisse. E mesmo o rei, puxando conversa, não podia olhar olho no olho do rei. Se o rei se sentisse afrontado, podia decretar prisão perpétua, tortura ou até mesmo sentença de morte. Agora, Neemias diz que nunca serviu o rei com semblante triste. É por isso que ele era diferenciado. Sabe o que acontece com você? Todo dia você está com o farol baixo. Todo dia você está comemorando os fracassos, as derrotas. O teu dia parece que nunca está legal. Celebra a vida, abriu os olhos, acordou, despertou para um novo dia. É vero que tem aí muitos desafios, mas você tem a unção de Deus na tua vida para vencer. Não comemora os problemas, as dificuldades e as lutas. Quando você fica com o farol baixo, quando você fica aborrecido, chateado, deprimido, você está comemorando aquilo que o diabo está fazendo na tua vida. Glorifica a Deus. Eu sou vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, nada em mim será contra mim. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Declara a palavra, traz para a tua vida a realidade de Deus em nome de Jesus. Neemias sabia a importância de seguir protocolos.
Ele foi uma pessoa preparada para ser copeiro do rei, para servi-lo. Deixa eu te falar, você precisa se preparar, porque protocolos vão abrir portas para você. Você precisa ser uma pessoa educada, cordial, polida. Você precisa ter sabedoria para falar. Você precisa ser mais observador, ouvir as coisas com mais neutralidade. Você precisa entender o que é protocolo. Protocolo vai te abrir portas. Tem muita gente que não é promovido porque não respeita protocolo. Neemias teve um excelente currículo diante do rei. Por isso ele pode ser ouvido pelo rei. Aí você me diz, pastor, eu estou trabalhando num lugar onde eu não sou valorizado. Eu não ganho bem. Faz tempo que eu espero uma promoção. Eu não estou feliz lá. Respeite o que é chamado de protocolo. Se não for neste lugar, Deus vai te levantar para estar em outro lugar, onde a sua graça vai se estabelecer sobre a sua vida. O problema é que tem gente que não entende protocolo. Então fica falando mal do patrão, do chefe, do encarregado, do supervisor. Está lá infeliz, mas está plantando sementes, mal-humorado, murmurador. É uma pessoa que mais amaldiçoa a empresa do que abençoa. Você, como crente, tem que entender o que é protocolo da parte de Deus e dos homens. A bênção vai repousar sobre você. Eu sei que não é fácil servir o ímpio. Eu sei que não é fácil trabalhar com o ímpio. Eu sei que você é humilhado, desprezado, desvalorizado, descreditado. Eu sei. Mas a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se fosse para o Senhor. Perdoa, libera, abençoa. Mas faça o teu melhor. Um dia as pessoas vão se lembrar de você, porque você foi muito perseguido, injustiçado, ameaçado. Você sofreu, mas Deus é com você. Todos aqueles que se levantaram contra mim para me derrubar, em algum momento, quando eu olho para trás, eu olho com olhos de misericórdia. Enquanto eles queriam meu mal, eu orava por eles, para que eles fossem abençoados. Isso é protocolo. Isso é ser de Deus. Para de ficar reclamando do teu casamento. Faz você alguma coisa para esse casamento melhorar. Não fique esperando que o outro faça. Seja você uma pessoa posicionada. Traz os teus filhos para junto de você. Não espere que outras pessoas possam assediar seus filhos e roubá-los de você. Não permita que eles sejam aliciados pelos traficantes, que se droguem e que entrem para a criminalidade. Preste atenção, o poder do amor é sobre a nossa vida. Quer saber o poder que existe na arma do amor? Você não pode calcular, é avassalador. Quando você compreende que não está amando, que está completamente fora do protocolo, que não respeita, que não admira, que não reconhece. Quando você compreende isso, você vai ganhar grandes batalhas, porque Deus vai trabalhar no coração do outro. Deus precisa primeiro mudar a tua realidade. E tanto faz se o outro mudar ou não mudar, você vai estar bem, você vai estar feliz, você vai viver realizado com Deus.
Neemias era diferenciado dos demais e servia ao rei por um determinado tempo, de modo que o rei conhecia. Você está triste. O que é que está acontecendo? E diz a Bíblia que naquele momento ele temeu e tremeu na base. E o rei lhe disse: por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. E temi sobremaneira. E disse ao rei: viva ao rei para sempre. Ele reconhece a autoridade que está diante dele. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 21, versículo 1. É muito interessante você guardar esse versículo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina a todo o seu querer. Guarda isso. Deus inclina o coração do rei, não é você. Quantas vezes eu orei: Deus inclina o coração da dona desta casa, para que eu faça um bom negócio com ela. Deus inclina o coração do proprietário desta propriedade, para que eu faça um bom negócio com ele. Deus inclina o coração desta autoridade, para que ele possa fazer justiça. Deus inclina o coração desta pessoa, para que ele corresponda e colabore com o teu propósito. Quando você estiver atravessando alguma situação difícil, com qualquer pessoa, eu quero que você se lembre que não tem coração duro para Deus. Deus vai tratar com esta pessoa. Deus vai inclinar o coração desta pessoa, porque Deus é aquele que inclina o coração do rei. Deus tratou aqui o coração do rei Artaxerxes. Ele estava conversando, ele estava ouvindo um simples serviçal, mas ele era servo do Deus Altíssimo. Por isso você tem voz, por isso você vai ser ouvido, e por isso você vai ser atendido. E o rei lhe disse: que me pedes agora? O rei diz para ele: o que é que você quer de mim? O que eu posso fazer para te ajudar? Aí diz a palavra: e orei a Deus. Este é o problema da igreja em nossos dias. A última coisa que a gente faz é orar a Deus. Aqui estava diante dele a porta que ele precisava para realizar aquilo que Deus estava colocando como propósito no seu coração. E quando o rei disse: o que é que você precisa? Ele ora a Deus. Tudo que você fizer, faz debaixo de oração. Repito, tudo que você for fazer, faz debaixo de oração. Deixe Deus decidir por você. 5. E disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, ou seja, ele está aqui recorrendo ao tempo de fidelidade. Ele sabia que não era qualquer um. Ele era uma pessoa diferenciada. Ele dava testemunho para o rei. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. O respeito de Neemias era tão grande diante do rei, que o rei, em momento algum, disse: Neemias, para com isso, não é tua praia, não vai dar certo.
já tentaram fazer antes de você, mas o rei sabia com quem estava falando. Quem convive com você sabe quando você se move em Deus. Quando você é você, mas quando é Deus através de você. Projeto. Às vezes, quando alguém vai embora, a gente pode não falar, mas pensa, graças a Deus foi embora. Estou livre desta pessoa. Ou seja, ela sempre foi alguém indiferente no convívio com você. Não somou. Mesmo sem querer, talvez tenha lhe prejudicado, roubado sua paz, atrapalhado sua vida. Mas aqui não é o caso de Neemias. O rei fala: quando é que você vai voltar? Você vai e volta, até lá e pra cá. Quanto tempo vai durar esta obra, este projeto? Olha só como é importante você ser uma pessoa diferenciada. Você vai fazer falta, você vai deixar saudades. Qual seria a tua condição diante do rei hoje? Vai e volta? Ou graças a Deus, uma oportunidade para me livrar dele? 6. Então o rei lhe disse, estando a rainha junto dele. Sabe o que eu entendo aqui? O rei está com a rainha do lado, e a rainha de repente balbuceia alguma coisa lá. Pergunta para ele quanto tempo vai ficar fora. Pergunta se vai demorar. Pergunta quanto tempo vai durar essa obra, quanto tempo vai durar esse projeto. É coisa de mulher aqui, amados. Por isso que a Bíblia diz, então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto dele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Ou seja, olha, eu vou voltar daqui a tanto tempo, rei. Fique em paz. Sabe o que mostra? É que tudo aquilo que Deus faz através de nós deve ter começo, meio e fim. Ele não podia chegar para o rei e falar: eu não sei não, nem sei se volto. Não sei quanto tempo vai levar, não sei quanto eu vou gastar. Não sei se essas pessoas que estão indo comigo retornarão. Amados, Neemias buscou a direção de Deus. Ele era uma pessoa organizada, estratégica, definida. Preste atenção, se você acordar para esta realidade, a sua vida vai mudar. Você tem que saber o que você quer. Vai orar e diz para Deus: Deus, eu quero um emprego. E fica sem receber emprego. Sabe por quê? Você não diz para Deus o que você quer. Que emprego você quer? O que você sabe fazer? Qual função? Qual é a área? Quanto você quer ganhar? Quanto você precisa ganhar para cuidar da família, para se manter? Então nós fazemos aquelas orações genéricas: Deus, me dá um emprego, em nome de Jesus. E o emprego não chega. Muito pedistes e nada recebestes, porque não soubestes pedir. Um carro, você tem que saber pedir. Deus me dá qualquer carro. Andando tá bom. Um irmão, uma vez, numa reunião de oração, eu estava perto dele, ele estava orando, e ele estava dizendo: Deus, me dá um carro. Pode estar com a pintura queimada, o banco rasgado, queimando óleo, pneu careca. Eu dei um tapa na cabeça dele e diz assim: o que é isso, amado? Queridos, dá para você entender que uma coisa dessa a gente não pede para Deus, porque Deus não tem isso para dar, vai ser o diabo. Falei: irmão,
Então, sonha. Deus vai te abençoar com algo talvez simples hoje, mas você vai começar com o simples para testar o seu coração. Mas você vai crescer, vai melhorar, vai evoluir. Não estou falando naquela presunção, porque fé é uma coisa, presunção é outra. Tem crente que chega e diz: eu quero uma Mercedes em nome de Jesus. Para com isso, irmão, isso é meninice. Nós temos que começar a subir uma escada pelo primeiro degrau. Tem que ser de acordo com as nossas possibilidades. Compra um carro, não tem condições de pagar o IPVA, o licenciamento. Dia desses, o Hernani Santos estava falando: amados, Deus me deu uma BMW. Ou melhor, comprei uma BMW. Porque tem uma diferença de Deus dar e da gente comprar porque quiser, não é? Amados, só de licenciamento e IPVA, 8 mil conto. Pneu, tem que trocar muito, porque viajo bastante. Vou trocar pastilha, R$1.500 a cada 3 meses. Seguro uma fortuna. Amados, eu vou comprar um carro, custo-benefício, que me abençoe. Amados, às vezes a gente quer comprar alguma coisa para infernizar o outro. A gente gasta o que não tem, faz o que não pode para mostrar para quem a gente não gosta. Para com isso. Não entre em dívida. Guarde dinheiro. Aprenda a poupar para poder investir de maneira certa, porque tem dinheiro que vai e não volta mais. Então nós precisamos ser inteligentes. O que seria preciso para realizar esta obra? Neemias já tinha tudo na cabeça dele. Ou você acha que ele não tinha buscado a Deus sobre o que fazer? Esse é o nosso problema. Você pede alguma coisa para Deus, mas você não estabelece o critério mínimo de ser específico. Você precisa ser específico. O que é que você quer? Tem uma irmã aqui na igreja que conversou conosco e disse assim: pastor, o senhor sempre prega de que a gente deve ir na concessionária, entrar no carro, fazer um test drive, sonhar. E a gente começou a fazer isso. O que foi que aconteceu? Eles encontraram o carro que queriam, passaram numa agência, venderam o carro antigo no mesmo dia. O dono da agência forneceu um carro para eles e logo chegou o carro dos sonhos dele. Mas por que chegou? Porque eles sonharam antes. Você tem que aprender a sonhar. Eu estou falando aqui com pessoas que estão acomodadas. A casa precisa de reforma. A casa precisa de conserto. A casa precisa de pintura. A casa precisa ser cuidada. A casa precisa de manutenção. São coisas mínimas, mas a gente precisa colocar no papel para executar todas elas. Porque senão você fica assim: tem um monte de coisa para fazer nessa casa, eu não sei por onde começar. É igual conta. Tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu tenho tanta conta, eu não sei como eu vou pagar. Primeiro passo: põe tudo no papel, não esquece de nenhuma. Aí você vai entender o que deve colocar em primeiro lugar, onde você está pagando mais juros, onde você está perdendo mais dinheiro, onde é o gargalo. Aí você pega aquela lista e coloca diante de Deus. E diz: Deus, está aqui, faltou sabedoria da minha parte, não soube administrar minha vida, me enrolei, perdi a direção das minhas finanças, eu preciso de sabedoria para resolver esse abacaxi. Não entra em mais contas, não faz mais dívidas,
Houve uma época na minha vida que eu dizia: eu prefiro andar com um par de sapatos furado do que ter um cobrador batendo na minha porta. Então chega uma hora na sua vida que você precisa se conscientizar. Você tem que pensar na velhice. Você tem que pensar no futuro. Você tem que construir hoje para poder desfrutar amanhã. A vida é feita de 3 fases. Primeiro você constrói, depois você mantém, depois você desfruta. Você não pode ficar perdendo dinheiro do jeito que você perde, fazer negócio errado do jeito que você faz. Mas pastor, não foi porque eu quis, eu sei. Mas Deus vai te dirigir para você viver um tempo de restituição, onde tudo aquilo que você perdeu, o Senhor vai te devolver de maneira dobrada em nome de Jesus. O projeto estava definido. Neemias precisava do consentimento do rei. Ele já tinha cartas de autorização para cruzar as fronteiras, e o rei entregou, e recursos humanos, pessoas para estar com ele. E ele foi acompanhado de pessoas importantes, de autoridades, não só de trabalhadores braçais. Ele tinha com ele parte do exército. Amados, é assim que Deus faz. Quando você busca Deus dentro de um propósito, você precisa permitir só que Ele te dê um mapa, que Ele te mostre o melhor caminho, que Ele estabeleça o destino. Então diz a palavra que ele foi com capitães do exército e cavaleiros. Olha só, a partir do versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade e para a casa em quem eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Preste atenção, quem que vai fazer? É a boa mão de Deus sobre você. Não é porque você é bonitinho, legal, bom de conversa, é porque Deus vai liberar segundo a boa mão do Senhor sobre você. Então fui aos governadores além do rio e dei as cartas ao rei. O rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Olha só a estratégia de Neemias. E aqui eu preciso da tua atenção. Por favor, se você está dormindo, dá um beliscão na sua bochecha aí, porque você tem que ouvir isso. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Diga-me, 3 dias. O que ele fez em 3 dias? Ele buscou a Deus antes de realizar a obra durante 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, somente aquelas pessoas que eram de confiança, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Diga, e não declarei a ninguém. Por que a gente é boca solta, meu Deus do céu? A gente vai falar o que não deve para a pessoa errada, e aquela pessoa fica zicando tudo. Aí você fala, pastor, isso aí não pega nada. Amados, tem irmão ou tem pessoas com uma malícia tão grande no coração, que é certa pimenteira. Você vira as costas e diz: comprou um carro, não sabe nem guiar, vai bater logo. Daqui a pouco esse carro vai estar todo riscado. Ele não cuida, é relaxado. Arrumou emprego, vai arrumar nessa empresa, ele não serve para trabalhar lá, ele é ruim de trabalho. Arrumou um relacionamento com essa moça, não vai dar certo. Não dá certo com
Tem gente que tem essa malícia no coração. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e então não declarei a ninguém o que Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o outro lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Estas portas, é o nome das portas. Cada porta tinha um nome. E aqui diz que ele pegou o seu animal e ele andava devagar, no meio dos escombros, no meio dos muros caídos, fendidos, das portas queimadas. Sabe o que ele está fazendo? Liberando a fé dele para executar o seu projeto. Vai sonhar. Aonde você quer abrir sua loja? Aonde você quer abrir o seu negócio? O que é que você quer comprar? Que tipo de empreendimento você quer fazer? O que você tem sonhado para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério? Que curso você vai fazer? Que formação profissional você está buscando? Preste atenção. Ele não falou para ninguém. Estou pensando em fazer medicina. O que você acha? Você, irmão médico? Cai fora, claro. Não dá não. Ele não falou para ninguém. Vou tirar a carteira de motorista, vou fazer exame. Ele não vai passar não. Você não sabe guiar direito. Você não deve saber fazer nem baliza. Está assim de gente que mata os teus sonhos. Boca fechada. Não fala. Não compartilha. Compartilha com pessoas certas, que vão orar e vão dizer assim: eu te abençoo. Vai na paz, vai na tua força. O Senhor é contigo. Então ele pega e ele começa a olhar para tudo aquilo. E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dele. E ele olha para aquilo tudo, amados, e ele começa a ver aquilo restaurado, aquilo levantado, aquilo reconstruído. Aqui ele está exercendo o poder do sonho na vida dele. Primeiro você vai ver mentalmente dentro de você, para depois você ver a obra materializada. Ouve essa aqui que eu vou contar para vocês rapidinho. Deixa eu ver o horário. Na inauguração da Disneylândia, o Walt Disney já tinha morrido. Estava lá a mulher dele. E na inauguração, uma pessoa que anteveu sua fala disse assim: pena que o Walt Disney não está aqui hoje para ver tudo o que foi construído. Quando ela assumiu o microfone, ela disse: você está enganado, meu jovem, porque ele viu tudo isso antes de nós. Está entendendo? O que você está vendo na tua vida? Colapso, derrota, fracasso, problemas, dificuldades, lutas, crises, conflitos. Para de ver isso. Tem gente que vive isso porque pensa nisso, sente isso, vive isso. Você tem que romper isso. Em nome de Jesus. Você consegue pensar que você pode ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Mas ninguém foi na minha casa, na minha família, meus antepassados. Não interessa, você vai ser o primeiro. Eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três, não consegui. Tenta mais vezes, porque a promessa para a tua vida é que você vai chegar longe, você vai voar alto, você vai romper em nome de Jesus. E não souberam os magistrados
onde eu fora, nem o que eu fazia. Não falou para todo mundo, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres está assolado, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Ó testemunho, testifique, testemunhe, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as mãos para o bem. Agora entenda, tudo parecia muito fácil, até a oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. E ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram deles. Ó, quer saber quando o teu sonho está bom? Quando o teu sonho está legal? Quer saber? Quando o teu sonho está bom, quando o teu sonho está legal? É quando alguém olha para você e diz: eu não acredito. Quando alguém começa a rir de você pelas costas. Quando alguém começa a zombar, como foi o caso de Sambalate, Tobias e Gesem. Mira na lua. Se não chegar lá, pelo menos você vai ficar entre as estrelas. Amém? Sonhe. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Diga aí: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Mais uma vez: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Mais uma vez: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Não é a tua habilidade, não é a tua capacidade, não é o teu talento, é o Deus do céu que te fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão fora do páreo, vocês estão fora do jogo. Não vou entrar nessa tortura psicológica. Sabedoria, discernimento, estratégia.